pessoal, para finalizar a nossa revisão, nós vamos falar agora um pouquinho a respeito da regra de 3 simples. E em qual circunstância nós usamos a regra de 3 simples? Bem, nós vamos usar a regra de 3 simples sempre que tivermos um problema envolvendo duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais, e se nesse problema nós tivermos 3 valores conhecidos e quisermos descobrir um quarto valor. Por isso, evidentemente que a técnica, esse método se chama regra de 3. E para a gente relembrar como é que funciona a regra de 3, eu trouxe 2 exemplos para vocês. O exemplo número 1 vai nos dizer o seguinte: uma impressora produz 120 panfletos em 10 minutos. Mantendo o mesmo ritmo, quantos panfletos ela produzirá em 25 minutos? Lembrem-se que em um problema envolvendo grandezas, a primeira coisa que eu faço é identificar quem são essas grandezas. Aí, relembrando, uma grandeza é tudo aquilo a que eu posso atribuir um valor numérico. Então, quem são os valores numéricos que aparecem nesse problema? 120, 10 e 25. O valor 120 está associado a panfletos. Então, 120 vai ser uma quantidade de panfletos. Então, quem vai ser a nossa primeira grandeza? Quantidade de panfletos. O nosso próximo valor é 10. E 10 está associado a minutos. Então, quem vai ser a nossa próxima grandeza vai ser o tempo, que nesse caso está em minutos. E tal qual o 10, o 25 também está associado a essa grandeza. Aí percebam que aqui eu só tenho 2 grandezas. Então, postas essas 2 grandezas, agora eu vou associar os valores a cada uma delas. O 120 está associado a panfletos, então eu vou colocar o 120 na coluna de panfletos. Aqui no problema é dito que em 10 minutos são produzidos 120 panfletos. Então, ao lado do 120, só que agora na coluna do tempo, eu vou colocar o 10 minutos. O próximo valor que aparece no problema é 25, e o 25 está associado ao tempo. Então, eu vou colocar o 25 na coluna do tempo abaixo do 10. Aí, o que é que pede? O problema pede que eu verifique quantos panfletos essa impressora produzirá em 25 minutos. Então, eu sei em primeira mão quantos serão os panfletos produzidos nesse tempo? Não, eu não sei. Então, aqui, ao lado do 25, eu vou colocar uma letrinha que geralmente é o X, porque eu não sei quantos panfletos vão ser produzidos em 25 minutos. Aí, pronto. Associei todos os valores presentes no problema a cada uma de suas grandezas, o problema está montado. Agora eu vou pensar no seguinte, para conseguir efetuar essa regra de 3. Essas 2 grandezas, quantidade de panfletos e tempo, são 2 grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Quando é que eu sei que 2 grandezas são diretamente proporcionais? 2 grandezas vão ser diretamente proporcionais quando, ao aumentar uma, a outra também aumenta proporcionalmente, ou ao diminuir uma, a outra também diminui proporcionalmente. E elas vão ser inversamente proporcionais se, ao aumentar uma, a outra vai diminuir proporcionalmente. Então, eu vou pensar o seguinte, olha, se eu aumentar a quantidade de panfletos que eu quero produzir, eu vou diminuir ou aumentar o tempo necessário para produzir esses panfletos. Evidentemente, quanto mais panfletos eu precisar produzir, mais tempo será necessário para produzir esses panfletos. Então, se eu aumentar a quantidade de panfletos, eu vou, evidentemente, aumentar a quantidade de tempo necessário para produzir esses panfletos. Então, se eu aumento uma, eu aumento a outra. Então, evidentemente, essas 2 grandezas são diretamente proporcionais.
E quando duas grandezas são diretamente proporcionais, na regra de 3, eu multiplico em cruz. Então, eu vou multiplicar 120 por 25 e x por 10. Então, pronto, a regra de 3 está montada. Agora, o que eu faço é simplesmente efetuar a conta. Então, eu vou fazer x vezes 10, que é 10x, igual a 120 vezes 25, que é 3.000. Pronto. Aí, como é que eu resolvo esse problema definitivamente? Eu tenho que encontrar o valor de x, porque aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Aí, como é que eu faço para encontrar o valor de x? Eu deixo o x sozinho de um dos dois lados da equação. O x está sozinho, não. Ele está acompanhado desse 10 que está o multiplicando. Aí, como é que eu faço para isolar o x? Eu vou passar para o outro lado esse 10 que está multiplicando. Só que, ao passar para o outro lado, esse 10 vai com a operação inversa que ele está fazendo com o x, com a nossa incógnita. Então, se ele está multiplicando o x, ele vai para o outro lado da equação com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, passando o 10 para o outro lado, eu fico com o x igual a 3.000, que já estava do outro lado. Aí, o 10 que estava multiplicando, ele vai dividindo. Então, 3.000 dividido por 10. Aí, eu tenho 3.000 dividido por 10. Eu posso simplificar. Então, eu fico com 300 dividido por 1, que é 300. Pronto, então achei o valor do x. Então, quantos foram os panfletos produzidos em 25 minutos? 300 panfletos.